Opinião em debate. Oferecimento Pax Clínica, Instituto de Psiquiatria. Laboratório Núcleo, cuidando de você. EBM Mármores e Acabamentos. Boa noite. Opinião em debate dessa noite tem um tema muito interessante para todas as famílias. Distúrbios de aprendizagem e linguagem na criança. Como identificar e solucionar? Para discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais. A Valesca Nunes Santana Neri, que é neuropsicóloga, simpática. O Fernando Nader, que é pediatra e proprietário da Escola Internacional, grande parceiro desse programa aqui há anos. A Camila Franco Ramalho Bezerra, que é especialista em linguagem e fonoaudióloga da Pax Kids, centro de referência em desenvolvimento infantil. A Pax Kids é uma criação recente da Pax, não é isso? Isso, em novembro foi realizado a inauguração da Pax Kids e nós trabalhamos às segundas-feiras no ambulatório, no SUS, e de terça a sexta, consultório particular normal. Ok. Bom, os nossos telespectadores podem e devem participar pelos seguintes telefones, o 3201-7688 e o 3201-7708. Bom, vou começar aqui com a doutora Valesca. Aqui no tema do programa, distúrbios de aprendizagem e linguagem na criança. Como identificar e solucionar? Eu acho que a grande questão aqui, doutora Valesca, é como identificar. Não é isso? Como é que a gente pode identificar uma criança com distúrbio de neurolinguístico, algum distúrbio que precisa de tratamento científico especializado? Olha, Rosenval, a primeira coisa que eu acho que a gente deve deixar clara aqui é que o transtorno, né, de aprendizagem é diferente da dificuldade de aprendizagem. Né? Porque muitas vezes assim, eu recebo mães no consultório com a fala que a criança chegou com recusa de tarefas, que ela não se adapta à escola. Isso não é indício de transtorno de aprendizagem, e sim de uma dificuldade, né? Que pode ser uma adaptação escolar. Então, a gente tem que deixar isso muito claro para os pais. Pode ser inerente à própria natureza da criança, que nós somos diferentes, graças a Deus. Né? Porque o transtorno mesmo, ele é qualificado conforme o nosso DSM-4, que é o nosso manual, né, de doenças mentais, em escrita, em linguagem e na matemática. Não é isso, doutora Camila? Bom, doutor Fernando Nader, citando um exemplo meu particular, eu gosto muito de fazer isso, porque eu acho que o telespectador identifica e serve como exemplo. Minhas duas filhas, as gêmeas, que estão sob seus cuidados, aliás, que as minhas são apaixonadas pelo doutor Fernando, uma delas, que é a Kim, a Iane é mais falante, é mais articulada, e a Kim, ela tem uma linguagem um pouco mais difícil, ela é menos articulada que a Iane. E no início todo mundo fala, os familiares falaram para mim, tem que levar no fonoaudiólogo, tem que levar no coisa especializado. E o doutor Fernando, não, ela está no tempo dela, não é? Então a pergunta, usando esse exemplo particular meu, que hoje eu vejo que ela não tem problema nenhum, é só uma coisa inerente à personalidade dela, eu pergunto, muita gente leva criança em fonoaudiólogo, nisso aqui, forçando um atendimento assim especializado, querendo que os filhos sejam iguais, comparando com outras crianças ou com os próprios irmãos. Isso é um erro muito comum dos pais, não? A gente vê com frequência os pais, a ansiedade que se gera em cada família quando você compara as crianças. Então, para você ter uma ideia, as primeiras palavras, a maioria das crianças, existe um tempo para cada um, né? Mas normalmente vai de 9 meses a 3 anos de idade, para você começar a falar as primeiras palavras. A criança com 2 anos não está falando, a pessoa fica desesperada, não está falando. Pode existir um transtorno? Pode, mas às vezes é só o tempo de desenvolvimento dessa criança. Né? Então você tem que investigar uma série de fatores, tem uma série de fatores que vêm por trás. A família, o ambiente familiar,
a questão da alimentação, a nutrição dessa criança, a questão de doenças orgânicas inerentes, então, prévias, né? E tudo isso influencia. Mas a ansiedade, a família que observa, meu filho não está falando. Será que ele tem algum problema? Então, essa ansiedade, a gente tem muitos clientes que vêm com essa queixa. Mas, graças a Deus, a maioria deles a gente consegue trabalhar. Os que precisam ser encaminhados, todos são encaminhados e têm o suporte adequado. Complementando a Agora, fala... doutora Camila, eu tive a sorte de ter levado minha filha numa fonoaudióloga muito boa, esqueci o nome dela agora, que ela disse não. Poderia ter sido uma profissional desonesta? Não, precisa fazer algumas sessões e etc, etc. Não, seu filho não tem nada não, o senhor não precisa se preocupar então, não. Ela tem um problema de adenoide, né, que é uma coisa. Então, sim. Ela tem eu acho que pelo problema de respiração, realmente as palavras dela saem um pouco truncadas, assim. Eu acho que é pelo problema de respiração que eu estou esperando a idade adequada para operar. Mas quando os pais levam, como que você pode identificar realmente assim, o que é realmente um distúrbio de aprendizagem por linguagem, assim, como que a gente identifica isso como um problema? Porque também não pode cair na vala comum e dizer, não é problema nenhum. Sim, porque sim. às vezes, sim, precisa de um tratamento, né? Tem alguma dica que a senhora pode dar, não? Sim, a gente tem que diferenciar primeiro a diferença de linguagem e fala. Então, quando a criança não está falando até os 2 anos, mas é uma criança que não é estimulada, que ela não sabe brincar, que ela não imagina, que ela motoramente não explora o ambiente, isso pode ter alguma outra consequência. Então, a fala é a expressão da linguagem. Então, quando uma criança com 2 anos, ela não tem fala, mas ela tem um aparato cognitivo que dá um suporte, então, nesse caso, a fonoaudióloga, deve ter sido o caso da sua filha, falou, não, ela está dentro dos parâmetros de normalidade e é questão de tempo. Agora, tem crianças com 2 anos e meio que não tem fala e tem uma dificuldade de linguagem, que é um processamento que acontece dentro do cérebro. E aí sim é a hora de intervir. É quando ela tem um atraso no brincar, ela não consegue simbolizar, que é o fazer de conta. Aí a gente teria que intervir junto com a escola para que essa criança consiga recuperar, né, e conseguir acompanhar a linguagem oral e futuramente a linguagem escrita. Complementando o que a doutora está colocando, e é interessante que hoje saiu uma matéria no jornal de grande circulação da cidade, de uma lei que está sendo implementada obrigando as escolas a realizarem as brincadeiras como antigamente, né? As brincadeiras da época eu achei isso tão estapafúrdio, né? Se você for ver, na verdade, o que remete isso, e tem um pouco a ver com o que ela colocou e a doutora também, é a questão da psicomotricidade, é trabalhar o corpo. Na psicomotricidade, você trabalha a noção espacial, a questão de lateralidade, a percepção temporal. Então, tudo que se trabalha com o corpo, primeiro você tem que dominar o seu corpo, para depois você dominar a escrita, a fala. Então, tudo são processos. E tudo sistêmico, né? Hoje, a ansiedade que existe, e eu já peguei isso muito, de pais assim, meu filho está com 6 anos e não lê e não escreve nada. Eu falei assim, mas por que essa preocupação? Não, porque a maioria dos meninos já estão lendo e escrevendo. Eu falei assim, não, a idade ideal de se alfabetizar é 6 anos. A idade são médias. Eu costumo fazer uma comparação. A criança, o seu filho andou sozinho, sem a ajuda das mãos, com quantos anos? A média da maioria é 1 ano e 1 mês. Mas tem criança que anda com 9, tem criança que só vai andar com 1 ano e 5. Na alfabetização é a mesma coisa. A maioria das crianças estão preparadas para serem alfabetizadas com 6 anos. Mas tem criança que vai estar com 5, com 4, e tem criança que só vai estar com 7, com 8. Fatores externos influenciam do mesmo jeito. Família, alimentação, saúde, tudo. O tempo de cada um. Então, isso é bacana. Agora, a lei que obriga é ridículo. Agora, e tem uma queixa que é bacana. Foi interessante essa matéria de hoje, porque nós estávamos desenvolvendo brincadeiras com as nossas crianças. O professor, na aula de educação física, brincando de pular corda, brincando de amarelinha, brincando... Tem pai que chega e fala, não, mas peraí, tem que dar aula, não é brincadeira, não. Eles não entendem que a brincadeira, você está trabalhando essa noção espacial, essa questão da psicomotricidade. Né? Então, assim, você vê coisas que te assustam, né, na verdade. Não, eu fico desesperado porque, por exemplo, a escola bilíngue, em inglês, tem pai que fala, não, minha filha ainda não fala inglês. Eu falei, não é um raciocínio. Então, eu acho que nós precisávamos, primeiro, educar os pais, para depois facilitar a educação dos filhos, né? Porque não há esse entendimento que, na verdade, o que está acontecendo ali é uma absorção
porosidade. A criança vai tendo o contato com a língua e na ponta ela vai poder falar inglês mais rápido e com mais qualificação. Mas tem pai que pensa que é o seguinte, então de repente vai ser um gêniozinho que vai fazer o inglês. A não ser que você leva seu filho. Existe também uma maturação cerebral. Cerebral, não é? Né? Então, a neurociência, a neuropsicologia preza muito isso, né? Essa maturação cerebral. Eu vejo a competência da escola internacional, e tenho dito isso no ar, falei isso no rádio, quando eu coloco para minhas meninas filmes só em inglês. E elas não reclamam nada. Uhum. Entendeu? Elas sabem exatamente todo aquele vocabulário? Não, mas não as incomoda. Por quê? Porque a língua já está sendo assimilada. Né? Porque é um processo de linguagem, que elas estão, não é de fala. Então, o que o Fernando falou assim, é importantíssimo. Porque uma criança, antes de ela entender o que é quente, é frio, o que é áspero, é liso, ela tem que vivenciar com o corpo. Então, primeiro, o aprendizado ele é corporal para chegar a ser cognitivo. Exatamente. E as escolas têm que... Estão fazendo ao contrário. Tem que acomodar uma questão que é familiar, porque hoje está indo muito cedo para a escola. E a criança tem que desenvolver isso lá, infelizmente. Né? Só um pouquinho, Fernando, nós voltamos a esse assunto, que eu acho importante, mas eu tenho que chamar para os comerciais. Mas antes de ir para os comerciais, aqui o meu spot, eu gostaria de lembrar que a Flectir é uma academia que tem tudo que você precisa para manter sua saúde 100% e o corpo em forma, evidentemente. Fica na Rua 58, número 183, no Jardim Goiás. Telefone 3281-1434. E não se esqueça que o Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos, dentais, com profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas. Um grande abraço para o Dr. Jefferson, 3285-3247. Fica ali no setor Marista, na Rua 144. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já. Quando a gente é pequeno, aprende que o mais forte defende o mais fraco. Que o maior protege o menor. E você acredita que sempre vai ter alguém por perto para cuidar de você. Para muita gente, isso já é verdade. Pelo menos para quem tem Tecnoseg. Tecnoseg, segurança para a família toda. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo, o hoje. E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite, com o tema distúrbios de aprendizagem e linguagem na criança. Como identificar e solucionar. O próximo programa embolou geral, Iris voltou. Como vai ser agora o pleito em Goiânia? Quem tem maiores chances de chegar no trono da prefeitura? Os 4 jornalistas mais influentes na área política de Goiás e mais capacitados vão fazer uma análise conosco aqui na próxima semana. Bom, aqui o Zaqueu Rosenval, manda um abraço para mim. Gosto muito de você e do seu programa, sempre trazendo assuntos inteligentes. Zaqueu, um grande abraço para você. Muito obrigado por gostar de mim. Eu também gosto de mim. Né? Imagina se tem gente que não gosta de si próprio. Né? Como gostar do outro se não, você não gosta de você? Valesca, essa participação aqui do ouvinte me lembrou um artigo que foi escrito na Folha de São Paulo essa semana, se não me engano, na segunda-feira, segunda ou terça, dizendo o seguinte, que o excesso de estímulo para a criança, por exemplo, que tem pai que eu faço isso mesmo, você é lindo, você é maravilhoso, você nada bem e tal, mas eu tenho procurado, até intuitivamente, elogiar aquilo que a criança realmente tem de positivo. Uhum. E estava dizendo que aqueles pais que só elogiam os filhos, que só fala bem dos filhos e não, você é ótimo, esses pais erram
Tanto quanto os pais que ficam só criticando os filhos, que não pode também só criticar a criança, né? Como é que é essa correlação da crítica e do elogio às crianças? Como é que se deve dosar isso? Eu falo que a dosagem tem que ser o caminho do meio, né? A gente também não deve elogiar demais e nem criticar demais, porque a gente precisa preparar também os filhos, a nós todos, para tolerar a frustração. Então, porque senão depois não tem jeito da vida adulta. Isso, né? E a gente está tendo esse público, essa demanda dessas crianças que realmente estão com um limiar baixo para tolerar a frustração. Bom, o doutor Rogério Santana, um grande abraço, meu querido Rosenval, parabéns pelo programa. Doutor Rogério Santana, fabuloso Rogério Santana, é uma pessoa fantástica, né, Fernando? Um abraço. Tem ali um processo para emagrecimento na clínica dele, coloca todo mundo nos trinques. Você foi lá, Fernando? Que se deu emagrecida, né? Passei um tempinho. Doutor Rogério Santana, grande famoso. Abraço pro Rogério. O Rogério Santana e a esposa dele, que é nutricionista também. Bom, o William, da cidade de Veracruz, para a doutora Camila. Como faz para identificar problemas de fonoaudiologia no caso ceceio? O que é esse caso ceceio? Então, como chama o telespectador? William. William, ceceio é uma alteração na fala, não é linguagem. Então, tem duas formas do ceceio. O ceceio anterior, que é quando se faz com a língua projetada para frente. Então, aquela pessoa que fala o sapo, né, sapato, onde o fricativo, que é o S, ele tem um escape anterior. É o caso do Lula, por exemplo? Sim. Que é um caso bem conhecido. Ele tem ceceio. Ele tem ceceio, exatamente. Né? Isso, E tem quem tem o ceceio lateral, que é aquele escape lateral, que parece uma fala mais molhada. A pessoa fala assim. Né? Tem até programas de comédia que coloca essa situação de fala. Então, o ceceio nada mais é que um escape no local inadequado dos sons, a gente chama de fricativos, aqueles sons que deve ser corrigido? Se isso incomodar a pessoa, sim. Porque a pessoa que tem ceceio, a fala dela é inteligível. Se eu falo sapo ou eu falo sapo, quem me escuta entende. Agora, se isso me incomoda, eu procuro um profissional da fonoaudiologia. E é possível de corrigir? Sim, é possível. É possível fazendo posicionamento de língua, para que possa colocar um ponto da articulação de forma adequada. Isso se faz como exercício, como se fosse uma academia na parte oral, para que ele possa ter uma produção mais adequada e melhor de ser escutada. Mas como nós estamos discutindo, por exemplo, criança, com que idade uma criança que tem ceceio poderia usufruir dos benefícios de um fonoaudiólogo? Com que idade? O ideal seria depois que os dentinhos da frente caíssem e nascessem. Porque a hora que os dentes, os centrais superiores caem, essa língua vai ter uma projeção natural, porque tem espaço ali, então essa língua vai onde tem espaço. Esse dentinho está começando a emergir, a gente faz um trabalho de fortalecimento de língua, se for o caso. E quando que cai o dente? Normalmente, com 5 anos, começa a cair o inferior, né? Mas e a criança pode já ter... tem um entendimento melhor do que você explica para ela, não é? Sim, já tem um entendimento melhor e ela tem que ter uma disponibilidade emocional para fazer isso. Porque muitas vezes a demanda da família. Ele fala feio, mas a criança não vê importância nisso. A criança não dá importância, mas a família se cobra. E na escola você tem a questão dos coleguinhas, que se não for trabalhado, você tem a questão do bullying. Exato. E aí começa o tirar o sarro, outra, né? A brincadeira de mau humor. Vai ficar ruim para a criança. Então esse é interessante. Como que você, Fernando, consegue... Porque o bullying, eu me lembro, por exemplo, eu sofri bullying, eu nem sabia que eu tinha sofrido bullying. Agora tem desculpa por ser tão pastel quanto eu sou. Foi o bullying. Mas na época eu não entendia como bullying, porque com o nome de Rosenval, você imagina, né? Eu morando em Rio Verde, os meninos tudo Pedro, João, Manel, Joaquim, e aí aparecia um Rosenval. Então eu chamava de Sorrisal, Plurival, Escoval, acabava comigo, né? E esse era bullying, né? Mas eu ninguém sabia que era bullying, então eu convivi bem com o bullying. Sofri um pouco, mas nada que... traumatizar. Mas o que você faz para amenizar o bullying na escola? Para você entender a importância disso. O ano passado o governo instituiu uma lei federal onde as escolas devem desenvolver projetos para trabalhar com o bullying. Ao ponto que chegamos, né? E assim, para minha surpresa, eu falei assim, mas teve que fazer uma lei?
nós já trabalhamos com isso há mais de 5 anos. Nós estamos buscando projetos, desenvolvendo projetos para trabalhar com bullying dentro da escola. Por quê? Porque o bullying vai existir em todos os meios onde você tem aglomeração de pessoas. Claro. Tem aglomeração de pessoas, pode acontecer o bullying. Acontece o bullying, o que vai diferenciar uma instituição da outra? A forma como você aborda. Como você aborda com as crianças e como você aborda com as famílias. Porque o grande problema é que muitas instituições não levam para os pais. Não vou incomodar o pai, não vou aborrecer o pai, senão eu posso perder um cliente, senão eu vou gerar um transtorno. Esse é o último dos meus problemas. Eu quero que a família saiba, eu quero que a família faça parte. Porque se a família não ajudar aquela criança que pratica o bullying a corrigir a postura dela, essa criança não me interessa. Porque ela não vai ter o resultado que eu espero lá na frente. Ela vai dar problema lá na frente, não vai ter um bom resultado. Então, a intervenção tem que ser feita cedo. Se tem uma criança que tem uma conduta inadequada, você tem que fazer a intervenção junto com a família. E a família que não entender isso, é porque ela não está preparada para ser pai ou mãe. Né? O Brasil, a OCDE fez um levantamento, um estudo, para avaliar a questão de formação humana nas escolas do mundo inteiro. Nós estamos simplesmente no último lugar, nos últimos lugares ali. O PISA, que é uma avaliação internacional de desenvolvimento na parte de alfabetização e conhecimento técnico também, científico, na parte científica, nós estamos entre os últimos. E é o que eu sempre falei, se nós estamos entre os últimos na parte de matemática, de alfabetização e de ciências, imagina na questão de formação humana. E essa é a grande sacada da escola que tem que ser repensada. Formação humana, formação integral. Não adianta nada você saber falar o inglês, mas se você não sabe respeitar o próximo, se você não consegue construir relacionamentos saudáveis e ter uma vida saudável. Não, eu acho que o objetivo... Eu falei isso num programa de rádio, então uma pessoa me ligou, poxa, eu parei para pensar, assim, qual que é o objetivo seu com os seus filhos? Eu falei assim, que eles sejam felizes. Esse é o meu objetivo. Se meu filho, de repente, num dado momento, eu fiz entender que eu quero dar uma base escolar para a criança, porque isso faz parte, inclusive, da própria essência da busca pela felicidade. Mas fala assim, não, eu quero ser surfista, vender sanduíche na praia. Isso vai te fazer muito feliz? Que seja. Porque tem pai que só imagina que o filho pode ser feliz se for um neuropsicólogo, um neurocirurgião, né? Aí põe gente para fazer coisas que não é da natureza do ser humano. Então, acho que a ideia é fazer a pessoa feliz. Mas, doutora Valesca, sob o ponto de vista neural, como que a gente identifica, por exemplo, uma criança com problema neural? O problema no transtorno da aprendizagem, por exemplo, essa criança, ela já nasce, né? Ele é uma disfunção neurológica, tá? E como é que nós vamos identificar isso? Ele vai aparecer mesmo na idade escolar, né? Que é onde que vai realmente repercutir, quando ele vai precisar daquela habilidade acadêmica, é que a gente vai ver que pode estar acontecendo esse transtorno de aprendizagem. Como? Na dificuldade justamente da leitura, na dificuldade com cálculo. E aí a escola é a primeira a identificar, né, essa dificuldade da criança, e aí a escola chama os pais e pede para encaminha para o psicólogo, porque geralmente ela vem para uma parte comportamental, tá? E aí, dentro da nossa área, a gente investiga, faz a testagem neuropsicológica para ver os domínios cognitivos, né, que estão comprometidos ou não. E dentro dessa busca, dessa checagem, a gente identificando que existe esse transtorno da aprendizagem, a gente encaminha para o profissional habilitado, que no caso a fonoaudióloga é a parceira que mais trabalha com a gente nessas situações. Ok. Bom, só é interessante complementar que existem algumas situações que são descartadas antes, né, nessas avaliações. É o caso do déficit visual. Criança que precisa usar óculos. Tem criança que precisa usar óculos, que é o famoso fundo de garrafa, né? Senão não está enxergando. Não enxerga, tadinho. Como é que ela vai escrever se tem ela problema auditivo? A criança que não ouve, ela não fala. Então, se ela tem um déficit de acuidade auditiva, acabou. Você tem que fazer essa intervenção primeiro. Só isso é resolver o problema. Então, e o que tem de criança com problema de visão, de audição? E muitos desses, muitos outros problemas que acabam chegando para a doutora, se trabalhasse a psicomotricidade dentro das escolas, ou as brincadeiras como antigamente, talvez não chegaria. Okay. Porque você não teve esse desenvolvimento primeiro, estímulo, né? Exatamente. Ele foi estimulado e aí pode ser ou não manifestado. Ok. Bom, a Lita, ou Rita, aqui não sei se é Lita, parece que é Lita. É Lita? Lita. Parabeniza a doutora Valesca
Eu estou acompanhando o programa e a senhora está muito elegante. E realmente está elegante, né? Bom, eu tenho que chamar os comerciais, lembrando que a Pax Clínica é um instituto uma clínica psiquiátrica, um instituto de neurociências e uma instituição hospitalar de caráter privado destinada ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, pessoas com problema de alcoolismo. Funcionando em Goiânia há cerca de 40 anos, a clínica vem buscando, ao longo desse tempo, acompanhar a evolução da assistência psiquiátrica, sempre priorizando o bem-estar do paciente. É tocada pelo grande Dr. Salomão e uma equipe fabulosa. O telefone é o 3282-7040 ou 3941-7040. E agora tem também, o que eu estou sabendo, que foi inaugurado, a Pax Kids. Está aqui, Pax Kids. Para cá? Aqui? Deixa aqui mesmo? Eu tirei daqui, né? Eu sou uma anta mesmo. Vamos lá, pode colocar de novo. Deu certo? Aqui, Pax Kids, ok? É um centro de referência de desenvolvimento infantil também, ok? E a Escola Internacional de Goiânia é uma instituição de nível extremamente qualificado, com projetos dedicados à formação humana e saúde emocional. Lá seu filho adquire conhecimento para realmente fazer a diferença. Fica em frente ao shopping Bougainville, no setor marista. O telefone é o 3241-8600. Nós voltamos já já. Sempre é um bom momento para agradecer a sua confiança. Como é bom cuidar de você, garantir sua saúde, trazer boas notícias e renovar as esperanças. Pode ficar tranquilo, nossa família cuida da sua. Laboratório Núcleo, cuidando de você. Com mais de 2 décadas de mercado, a EBM Mármores e Acabamentos é uma empresa sólida que se destaca pela honestidade, pontualidade e preço justo. Com amplo estoque, atenção às novidades do segmento, investimento em tecnologia e equipe altamente capacitada, garantimos a satisfação e confiança de nossos clientes. Faça-nos uma visita e surpreenda-se. EBM Mármores e Acabamentos, transformando pedras em arte e sonhos em realidade. Estamos de volta com o Opinião em Debate desta noite, discutindo o seguinte tema: distúrbios de aprendizagem e linguagem na criança. Como identificar e solucionar. Na próxima semana, nós vamos falar sobre a Prefeitura de Goiânia, sobre as eleições. Embolou geral, o Íris virou um candidato São João. Por quê? Vai ali naquela quadrilha e fala: é mentira, olha a cobra, volta, eu não vou sair, não vou. Mas agora vai ficar. Então tem aí Íris na jogada novamente, e o delegado Valdir, a Adriana Acorce, Vanderlan, muita gente, Luiz Bittencourt, vamos ver como que vai ficar isso. 4 dos jornalistas mais conceituados na área política vão vir aqui fazer uma análise de como isso pode ficar. O Samuel, do setor Bueno, as pessoas que nascem com pragmatismo e retrogmatismo, têm dificuldade na linguagem, podem corrigir com a fonoaudiologia, ou com a fonoaudióloga, ou somente com cirurgia, doutora Camila? É uma linguagem bem técnica. A gente tem que novamente retomar a questão do que é fala e o que é linguagem, né? Então, linguagem, a gente está falando de pensamento, de inteligência, de capacidades de aprendizagem, enquanto fala é a expressão do conhecimento, seria a questão articulatória. O prognatismo, o retroprognatismo, ele é corrigido através de uma cirurgia que chama ortognática, feita por bucomaxilofacial. Então é necessário, se for uma discrepância muito grande, de uma cirurgia para depois fazer uma adequação muscular. Mas nesse caso é uma alteração óssea, então tem que ser cirúrgico. Ok, a Arlete, o doutor Coempa, a doutora Valesca, a dislexia é uma condição herdada? Se um dos pais tiver dislexia, obrigatoriamente os filhos terão? Provavelmente, né? Porque como faz parte do transtorno,
Então, ela pode ser herdada sim, porque tem questões genéticas, psicogenéticas dentro disso aí. Pode ser herdado? Pode ou é naturalmente herdado? Doutor Fernando. É importante falar sobre dislexia, porque a dislexia passa muitas vezes batido. E tem estudos que mostram que você tem aproximadamente 10% de alunos dentro do universo acadêmico, né? Estima-se que 10% são disléxicos. E um grande problema que existe é que não se faz o diagnóstico. Muitos são taxados com déficit de atenção. Por quê? Porque a criança, quando ela tem dificuldade de entender o que ela lê e de aprender o significado das palavras, então ela troca, ela faz confusão, ela não consegue separar, ela não consegue fazer o entendimento, ela fica prejudicada na escola. E se ela fica prejudicada, ela passa a não prestar atenção. Aqui, aí por exemplo, só para colocar o Eduardo, que queria que o doutor Fernando respondesse isso, ele disse que o filho dele tem dislexia. Se os professores devem tratar de maneira diferente, como eles devem agir. Só para você a dislexia tem que ser, a criança tem que ser encaminhada para uma fonoaudióloga, ela tem que fazer o acompanhamento e o tratamento. O tratamento é feito com a fonoaudióloga. Depois que você faz esse tratamento, você tem uma ideia, eu recebi um aluno que veio para nós, um americano, nasceu nos Estados Unidos, cresceu excluído, com dificuldades de aprendizagem, fazendo atividades em separado da maioria do grupo, veio para o Brasil na quinta série. Quinta série é criança de 10 anos de idade. Para Goiânia, os parentes são donos de uma escola grande aqui, ficou 2 anos, a quinta e a sexta série. E continuou sendo tratado do mesmo jeito. Avaliaram ele e continuaram fazendo a mesma coisa. O pai veio... Mas ele não teve o diagnóstico. O pai veio para cá, ficou sabendo da escola, foi me procurar. Eu entrevistei, contou a história, eu interessei, falei, eu quero saber a história a fundo, quero saber o que tem, o que não tem, qual que é o histórico dele. Pedi uma avaliação com a minha psicóloga, que eu tenho uma equipe, né? Pedi uma avaliação da psicóloga e do pedagógico. Pra você ter uma ideia, o menino estava na sétima série, a criança de 12 anos de idade. Cabelo comprido, escondendo o rosto, introspecto, com comportamento... agressivo? Não, agressivo não. A preocupação na época era até de se tornar um garoto com tendências suicidas. Muito fechado, muito abatido. E depois de avaliar e fazer a história toda, eu virei para o pai e falei assim, o senhor vai me desculpar, mas eu acho que comeram bola nos Estados Unidos e comeram bola aqui no Brasil. O seu filho é disléxico e não foi feito o diagnóstico. Eu vou te encaminhar para um neuro, para ele fazer o diagnóstico, e depois, se fechar o diagnóstico, ele vai te encaminhar para a fono. No dia seguinte, mas não é para hoje não, nem para ontem, é para a semana passada. No dia seguinte, o neurologista me ligou, Fernando, caso clássico de dislexia. Encaminhou para a fono. Se você vê a transformação desse moleque na escola, ele fez o 7º, o 8º e metade do 9º ano comigo. Ele mudou. Mudou a aparência, mudou a atitude, mudou a expressão. E ele não tinha déficit, como a doutora, ele não tinha déficit de capacidade. Ele conseguia... Ele tem o raciocínio lógico, ele entende, né? Mas ele não consegue ler, ele não consegue entender a leitura, então ele fica prejudicado na escola. Ele veio para o 7º ano com nível de 2º. Então nós recuperamos, assim, você não recupera ele 100%, mas você vai recuperando o que está em atraso. Ele começou a se interessar, começou a interagir socialmente, se interessou pelas artes, circo, e pelos esportes. Virou outra criança. No 9º ano, o pai me procurou e falou assim, qual que é a melhor escola que eu posso encaminhar ele para o ensino médio aqui? Eu olhei para ele e falei, o senhor vai me desculpar, nenhuma. Manda ele embora para os Estados Unidos. Porque as nossas escolas aqui não estão preocupadas com o desenvolvimento do seu filho, elas estão preocupadas em passá-lo no vestibular. E como ele tem um déficit de conteúdo, ele nunca vai conseguir recuperar tudo do jeito que ele vai ser trabalhado aqui. Então, ele está lá fora, está fazendo bonito, está competindo no judô, né? É um menino que está brilhando e recuperando todo o tempo perdido. Ao que consta, o Kennedy, o grande presidente, tinha dislexia. Eu acho que vale muito a pena a gente falar de dislexia. Porque o disléxico é uma condição orgânica. E até hoje não se tem cura para isso. Então ele tem que achar vias para que ele possa aprender. E para isso que tem os mediadores, né? Um fonoaudiólogo, um psicopedagogo habilitado em distúrbios de linguagem, de aprendizagem. Então, a dislexia acontece, é muito clássico a criança chegar e dizer assim, eu tive um de 7 anos que falou assim, eu sei tudo, só não sei ler. E é verdade. Então, é uma criança que ela sabe muito e é muito discrepante.
ele sabe muito sobre muitos assuntos, sobre muitas matérias, e na hora de ler, provavelmente vai ser um menino de 15 anos com leitura de menino de 8, 9, e isso não vai ser diferente. Eu citei aqui o Kennedy, que me parece... Se não me engano, Einstein. O Kennedy, tem vários. Tom Cruise. Depois Tom Cruise, né? O Kennedy, depois, ele conseguiu superar isso e depois ele conseguiu ler, porque lia bem, o presidente dos Estados Unidos, né? Acabou lendo bem, mas teve dificuldade tremenda. Mas pode usar outras vias, Rosenval. Pode usar, hoje em dia, 2016, auditivo, gravador. Temos mecanismos também. Tem formas de aprender. Eu só queria ressaltar também que no caso da dislexia, ela é um distúrbio. Né? Ela não é só uma dificuldade. É um distúrbio. É um distúrbio. E a gente também precisa levar em consideração que a gente não tem um professor qualificado e capacitado para identificar essa criança disléxica dentro do contexto escolar. Né? E mesmo porque a gente precisa capacitar essas pessoas. De forma também. Geral, né? Agora, eu acho que é preciso, não pode querer demais do professor. O professor não pode ser tudo também, né? Não pode ser pai, psicólogo, pai, mãe, professor, ele não pode ser cuidar oculista, de 25 alunos. fonoaudiologista. É uma das coisas que eu... Ele tem que ter, caminho... Não, mas é uma sensibilidade. Inclusive, estão exigindo agora do professor, principalmente da educação infantil, uma coisa que eu sempre falei. A nossa escola de pedagogia... Me desculpem, é um pensamento meu, mas eu acho que ela é muito fraca ainda. Ela ainda não prepara o profissional. Eu não vejo os profissionais chegarem, com aquela formação. E eu acho que tem que ser repensado o currículo da pedagogia. Porque quando você vai trabalhar, o maior tesouro que a gente tem são os nossos filhos. E a fase mais importante de aprendizagem é na primeira infância. Né? De bebê a 6 anos de idade. Essa é a fase que a gente Então, mais esses profissionais, para mim, no meu ponto de vista, deveriam ser os profissionais mais bem preparados e mais bem remunerados. Ao contrário dos doutores que você tem lá na ponta do outro lado, nos doutorados, nos mestrados. Onde está toda a base de circuitaria e o mundo, neuronal da criança. E muda com uma rapidez muito grande. Eu sou do tempo, peguei o tempo ainda no finalzinho, da palmatória. E eu tinha uma professora, dona Alba, minha mãe adorava ela porque ela disse que era boa para dar palmatória, que não machucava a mão da gente. E a gente tinha medo da palmatória dela. Ela falava, não, a Alba é ótima na palmatória. E na base da palmatória, tem coisa que eu decorei que até hoje eu sonho. Que eu tô falando certo. Tabuada. O disléxico não consegue decorar uma tabuada. Não, né? Não. Mas com a palmatória, você decora qualquer coisa. Foi um aprendizado, né, Rosenval? Compreendeu, mas agora não dá para falar em palmatória, né? A Mônica Teixeira, olá, eu gostaria de deixar aqui meu depoimento, pois meu filho foi cliente, paciente da doutora Camila, e o resultado superou nossas expectativas. É um excelente profissional que atende com carinho e dedicação imenso, não só com a importância no processo do tratamento, mas com todos os detalhes. Parabéns. Doutora Camila, a doutora Valência já foi chamada de elegante. As mulheres aqui estão Rosenval, nós estamos ruins. Nós estamos ruins, nós somos, não estamos. Não. A Mara Rúbia, rapidinho aqui. Rosenval, o tratamento na Pax Kids tem algum custo ou aceita plano? Tem plano? Não, lá é só particular. Só particular. A Pax Clínica é só particular. Nós temos às segundas-feiras o ambulatório da Pax, que é a parte infantil, né? E aí seria SUS. Okay. Mas a Pax Kids é só particular. Bom, eu quero indicar para vocês a República da Saúde, onde você come super bem, só usa azeite de oliva virgem, não usa óleo de forma alguma e tem uma carta de vinhos fabulosa. Vai lá na República da Saúde, você me encontra lá, estou sempre lá almoçando, 3942-6575, ok? E também o Subilt, que é o salão de beleza mais categorizado de Goiás. E a Heart Belly é a segunda marca fundada pelo Grande Sul. Um abraço a ele. A sede do Subilt fica na rua 22, 1384, no setor oeste. E o telefone para você marcar lá a sua ida é o 4012-1066. Nós vamos para um breve intervalo comercial e voltamos já já. A interação do homem com o mundo é marcada pela busca incessante do novo, diferente, surpreendente. Somos várias gerações que convivem em um mesmo espaço de tempo. O hoje
E assim competimos com os melhores do mundo. Cada criação, cada fio, cada tom é o que nos une com o propósito de oferecer qualidade para que você viva o seu jeito. Jeans é Jean Darro. Planet Consciente Garden. 3 suítes e 122 metros quadrados. Na rua T34, setor Bueno. 4 praças contemporâneas dentro do seu prédio. Lazer completo. A vida pede mais natureza. Seu estilo também. Aproveite condições especiais de pré-lançamento. planetconsciente.com.br. Realização Consciente Construtora e Incorporadora. Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite, falando sobre distúrbios de aprendizagem e linguagem da criança, como identificar e solucionar. E o próximo programa embolou geral. Quem poderá ser o novo prefeito da capital? O Ramon do Jardim Presidente: meu filho tem dificuldade de ler e escrever e de falar corretamente. O que pode ser? Preciso dessa ajuda. Bom, pode ser um caso de dislexia, não é? Pode. Então, ele precisaria consultar. Olha, vai lá na Pax Clínica e consulta. Só um adendo. Ou se não, com a dislexia, doutora Camila, ela não traz um atraso de fala. É de leitura, é de leitura, né? Decodificação gráfica. Escrita, a dislexia. A dislexia, né? É só escrita. Aí a gente tem que investigar ele profissional, né? Eu acho que você pode, meu caro telespectador, procurar um desses profissionais aqui. Depois você liga para a produção do programa no 3281-5666. 3281-5666. Fala com Cacique Luciano. Ele te dá o telefone dos profissionais que participam do programa. Lara, boa noite. Rosenval, adoro seus programas, sempre com temas excelentes, tanto na TV quanto no rádio. Nós estamos todos os dias na AM 730, das 8 às 9 da manhã. O doutor Fernando já chegou a participar do programa, mas depois ele pipocou. Né? Ele pipocou. Ele não quis ficar lá, porque lá no rádio nós não tem esse negócio, não. Nós vamos pro pau mesmo. Né? Aí ele ficou assim, querendo ser muito respeitado, as barbas brancas e tal. Aí não foi. Tá lá, o convite para você voltar está, viu? Mas não pode pipocar, não. Brincadeira. A Jéssica, o IDH é comum? Como a vida social... Não é TDAH? É TDAH? Ah, sim. TDAH, ok. Como é a vida social da criança com TDAH? O que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Que nos Estados Unidos está com aquela Ritalina. Em tudo quanto é criança. Minhas meninas, se fossem americanas, elas iam estar entupidas de Ritalina. Não é só nos americanos, não. Os brasileiros também estão assim. Doutora Camila, fala um pouco sobre isso, rapidinho. Então, TDAH é um transtorno do déficit de aprendizagem, do déficit de atenção e hiperatividade. E ela pode ser do tipo desatenta, ela pode ser do tipo hiperativa ou mista. Então, a gente tem que fazer uma avaliação multiprofissional, neuropsicológico, fonoaudiológico, médico, para se fechar o diagnóstico e intervenção, ser também multidisciplinar. Agora, quanto à vida social, é bem próximo à normalidade. Esse transtorno não traz prejuízos tão grandes assim, né? A gente tem que ver a família também. Eu não sei, as minhas meninas elas são hiperativas só em casa. Eu acho que o Fernando está com uma palmatória nelas na escola, não é possível. Eu pergunto à professora, elas são hiperativas na escola? Não, são crianças normais. Mas em casa elas sobem até na parede. Crianças ativas são diferentes de hiperativa. Hiperatividade é um sinal neurológico, a gente está falando disso. A atividade é saúde, né? E o que você colocou é interessante, assim, tem que ser a parceria, família e escola. Tem que ser trabalhado limite, tem que ser trabalhado respeito, tem que ser trabalhado disciplina. Né? Então, assim, você tem que falar uma linguagem que seja, que ressoe na família, né? E a família também que ressoe na escola. Porque se a escola trabalha com limite, trabalha com respeito, e em casa, não, é coisa de menino, deixa, faz à vontade, você vai ter problema. Tem uma dicotomia de ação, não é? Exatamente. A Emilene, da Vila Nova, está reclamando aqui, doutora Camila, porque a Pax Kids não atende o convênio, Unimed e tudo mais. Sabe por quê? A Pax Kids, nós somos uma equipe com 10 profissionais, então nós fazemos sempre um atendimento em grupo. Então, os convênios, eles não contemplam esse tipo de atendimento. Então, todas as segundas-feiras, nós temos reuniões com nós 10 falando dos casos que nós atendemos. Então, é muita gente para cada caso
E, infelizmente, ainda a gente não tem um plano que faça esse tipo de acolhimento. Bom, a Luciana, o autismo leve, fala sobre o assunto, como fica o ensino na escola? O autismo ele já é do desenvolvimento global, né? Ele não é um outro tipo de transtorno, né, que pode estar envolvido também aspectos de aprendizagem. Mas aí ele já está mais qualificado na parte de relação com o outro, né? Como que está a minha sociabilidade no contexto escolar, tanto em casa, né? Já é outro aspecto. O autismo precocemente diagnosticado e fazendo uma intervenção multidisciplinar, ele tem, ainda mais leve, ele tem bons resultados, um bom prognóstico. Bom, a Ana Lúcia pergunta aqui para a doutora Camila. Minha filha fala muito rápido e eu não entendo quase nada. Neste caso, tem tratamento? Tem sim. A gente chama de hiperlexia. A pessoa ela fala muito, ou taquifemia, ela fala de forma muito ansiosa, ela pode embolar a fala. Então, a gente tem que ver se é uma questão articulatória ou de ansiedade mesmo, que aí a gente tem que fazer um trabalho casado com a psicologia. Mas tem como a gente fazer intervenção e melhorar. Isso me lembrou recentemente uma pessoa da equipe da Dilma, que disse que a Dilma falava muita bobagem, porque ela era inteligente demais. O cérebro dela era tão rápido que a fala dela não acompanhava o cérebro. Não acompanhava o raciocínio cerebral. É possível que a fala do jeito não acompanhe o cérebro? Mas eu não concordo. Em termos de velocidade pode ser, mas falar pepino não tem nada a ver. Quer dizer, né? então eu achei ótima a desculpa. Quer dizer, quando eu falava bobagem... A forma de falar tudo bem. Agora, o que ela fala... Conteúdo não tem nada a ver. Você está aí um negócio muito... Quando eu falar as minhas bobagens, que eu falo sempre... eu vou dizer, não, isso é porque eu sou inteligente demais, entendeu? Então, o meu cérebro é inteligente demais e as bobagens saem porque a minha fala não acompanha. Eu acho que é uma explicação muito estranha, né? Olha, eu ouvi nos bastidores de Brasília que a Dilma poderia até ter um autismo, está dentro do espectro, né? Eu falei, olha, impossível, porque a primeira coisa, ela mente demais, né? E a gente sabe que o autista dele não mente. Fala a verdade, né? Vamos descartar isso aí. Eu acho que o problema da Dilma tem cura. Entendeu? Basta ela sair do governo, que para mim ela é ótima pessoa, tem cura o problema dela. Brincadeira, mas eu acho que o país tem que superar a Dilma. A Vanessa, qual a diferença entre transtorno e dificuldade de aprendizagem? Doutora Camila. Para mim? Camila. Não, desculpa, doutora Valesca. Ah, tá. Foi o que a gente falou, né, no início do programa. O transtorno, ele tem ordem neurológica, ele é o distúrbio. A parte cerebral mesmo está envolvida nisso aí. A dificuldade de aprendizagem, ela não tem envolvimento neurológico. Tá? Então, assim, às vezes é uma questão de adaptabilidade dentro do contexto escolar. Então, qual que é a sua dificuldade? Eu tenho recusa de fazer tarefa, meu filho não fica sentado assistindo a aula. Então, isso são as dificuldades de se aprender, que é diferente de transtorno, que ele está envolvido com essa parte neurológica, com essa parte cerebral, do tanto que esses transtornos que a gente está falando aqui hoje, eles aparecem na idade escolar, mas a criança ela está com isso desde que ela nasceu. Só que isso vai ser identificado no contexto escolar dela. Só um exemplo, uma criança... Eu gostaria de lembrar que água não é tudo igual. Dá um close aqui na água, Levite. Ok? Dá para você fazer aqui, Raulino? Água não é tudo igual. A água mineral alcalina Levite tem um alto teor de vanádio, um mineral antioxidante raríssimo na natureza, hein? Que imita os efeitos da insulina no sangue, prevenindo contra o diabetes e o colesterol ruim. O pH alcalino auxilia na diminuição do ácido úrico e nos problemas digestivos. Os melhores médicos e terapeutas recomendam. Então você pode entrar em contato com a Águas do Bem. Só olhar aí na internet, Águas do Bem. O telefone de lá é o 3255-9626, ok? Você fala só para complementar. Pois não. A maioria das crianças tem dificuldade e não o transtorno de aprendizagem. E a questão da dificuldade cai muito no modelo de escola. Eu quero alfabetizar, eu quero que meus meninos cheguem alfabetizados com 4 anos de idade. Então, assim, se a escola se propõe a fazer, trabalhar com metas que são irreais, ou se você tem professores que não são preparados, a criança não tem gosto pela escola. Se a escola não tem atividade extracurricular que conquiste, que chama atenção, que faça... É importante criar atividades, criar
criança tem que se sentir bem naquele ambiente. Né? São as matérias extracurriculares, né? Música, é teatro, é culinária, é jardinagem. A criança se envolver, ela interessar pela escola. Então, ela não, às vezes, eu vou para lá para sentar, ler e escrever, eu não quero ler e escrever. Ela não está preparada, às vezes, ela não está no tempo dela. Com certeza. Então, a escola fica chata. E se o professor não sabe perceber isso, ela vai ter problema. E essa criança vai ter dificuldade de escolaridade. De aprendizagem. Mas ela não tem transtorno. Ok. Bom, Pedro, boa noite. Boa noite. O programa hoje está muito bom de se ver. Parabéns. Essa é a ideia. Bom, eu quero agradecer aqui a presença da doutora Valesca. Muito obrigado, doutora Valesca, pela sua presença. O Fernando Haas-Nader, que é nosso sócio aqui há muitos anos, grande companheiro do programa. A Camila Franco Ramalho Bezerra, que agora está lá na Pax Clínica, que também é uma instituição que preza esse tipo de programa, que esse programa é nosso, um programa que leva cultura, leva informação para os goianos, qualificada. Quer dizer, se a pessoa quiser um tipo de televisão qualificada com profissionais de altíssimo nível em Goiás, tem essa opção no horário nobre. Se a pessoa quiser ver novela, também pode ver. Mas este é um programa que oferece isso ao telespectador de Goiás. Vai inteirar 18 anos que nós estamos aqui nesta luta. As minhas considerações finais são as seguintes. As crianças, elas não são o futuro da nação. Eu não gosto muito disso. Elas são o futuro hoje. É preciso olhar nossas crianças hoje. Os adultos têm a responsabilidade de discutir, de analisar, de participar junto às escolas para que seu filho possa ter o melhor na sua idade fundamental. Porque se você conseguir dar a seu filho, a seu neto, não importa, condições qualificadas como ser humano até os 12 anos, daí para frente é moleza, é tranquilidade. Porque o ensino fundamental e você verificar as condições de saúde integrais da criança nesta idade, isso é fundamental para a felicidade e a qualificação do ser humano. Faça isso, procure bons profissionais e olha, conversa, analisa, preste atenção na criança, porque ela merece. Até a próxima quinta-feira, se Deus quiser.